Rayane, a aula está sendo gravada, tá, Rayane? Ok, Rayane. Então vamos lá, Já deu aí 6 minutinhos, já deu pra gente tomar uma água. Agora nós vamos dar continuidade, pessoal, à nossa disciplina. Bom, conforme os colegas forem batendo na porta aí, a gente vai abrindo a porta para que eles possam participar da aula. Bom, vamos agora para medidas de posição. Então vamos com esse cuidado, tá bom? Sempre que vocês tiverem dúvida, professor, não entendi, pare aí por favor, repita, a gente vai repetir, que agora a gente vai, no decorrer da disciplina, vai requerendo cada vez mais um conhecimento acumulado, uma maior atenção, né? Vamos chegar a uma parte um pouco mais que solicita ainda mais a nossa atenção e a concentração, né? Medidas de posição. Então, vocês viram que nós construímos lá a nossa distribuição de frequências. E isso aqui é legal, porque você enquanto contador, um analista contábil, você tem que fazer leitura de dados de modo que você consiga pegar ali as principais informações, né, que o gráfico está mostrando para você. Então, nós vimos ali o gráfico de distribuição de frequências que foi formado. Vou mostrar aqui de novo. E aí você tem que ter essa leitura, né? Onde tem a média de alunos, qual é a média de notas, né? Qual é a frequência do maior número de notas, qual é a frequência do menor número de notas. Então você vai fazendo essa leitura, qual é a frequência acumulada. Então isso te ajuda muito a fazer a leitura de dados contábeis de modo estatístico. E aí, nós vimos até agora algumas estatísticas como frequência simples, frequência relativa, frequência acumulada relativa, frequência acumulada percentual. E aí, na verdade, isso já te dá uma leitura gráfica de dados que você está analisando. Tivemos um exemplo com notas, mas vocês vão trabalhar na área específica de vocês receitas e outros dados, né, que são vinculados a ciências contábeis. E agora nós vamos entrar em outras medidas que vão te ajudar a fazer a leitura de uma distribuição de frequência em estatística. Todo dado que você esteja analisando, variável, você tem que colocar esses dados em uma distribuição de frequências para que você possa fazer uma melhor compreensão do teu fenômeno que está sendo estudado, para você ter essa visão estatística do todo, né? Então, a distribuição de frequência, você tinha inicialmente vários dados isolados, ou dados brutos, como nós vimos anteriormente. E aí, quando você coloca isso numa distribuição de frequências, você, na verdade, está trazendo uma informação compactada, mas tendo essa visão abrangente do todo, de forma que você possa, através de estatísticas, fazer uma leitura gráfica, né, de todo o fenômeno do que está sendo representado esta variável de estudo. E agora nós vamos partir para outras medidas de tendência central. Então, deixa eu só colocar de volta aqui, por exemplo, o gráfico de frequências.
Vamos voltar para o histograma. Ok. Zerar aqui para ficar justaposto. Ok, então temos aqui a distribuição de frequência. Agora é o seguinte, quando nós olhamos aqui, vamos lá, medida de tendência central, eu sempre peço para que vocês leiam a apostila, mas aqui eu vou tentar sempre resumir de uma forma bem objetiva o que significam essas medidas de tendência central. Bom, você olha para a distribuição de frequência aqui, e aqui rapidamente a gente já pode fazer uma projeção aqui do centro, né? E a gente sabe que, por exemplo, medida de tendência central, porque na verdade eu estou procurando formas de encontrar pontos para fazer a leitura dessa distribuição de frequências. Quais são as que vêm imediatamente em nossa mente como medidas de tendência central? A média, a mediana, a moda. Então, essas medidas de tendência central, elas vão te ajudar a fazer a leitura da distribuição de frequência, né? Se esses dados eles estão concentrados em torno de que intervalo, qual é, na verdade, o valor mais frequente da tua distribuição. Isso é importante nós detectarmos. Mediana, então, qual é o ponto central que divide 50% da minha distribuição à esquerda e outros 50% à direita? Então, são todas essas medidas chamadas de tendência central, porque elas vão estar sempre trabalhando com essa divisão, fazendo essa divisão na tua distribuição de frequências, localizando pontos que te façam compreender o todo dessa distribuição de uma forma bem objetiva e clara. Por isso elas são chamadas medidas de tendência central, né? Situando-se sempre no centro da tua distribuição para que você possa ter uma compreensão de todos os teus dados relativos àquele teu fenômeno que está sendo analisado. E aí, dentre essas medidas de tendência central, nós podemos destacar o que? Vamos mais lá embaixo. Podemos destacar como medidas de tendência central a média. A média aritmética, ela na verdade é uma boa medida para tu compreender a tua distribuição de frequência, né? Então, na verdade, a tua média ela seria um valor que te dá a ideia da representatividade dessa tua distribuição como um valor central que representaria, né, todos os teus dados da distribuição, né? Então, se, por exemplo, nós fôssemos arriscar escolher um número, né, de que nós tivéssemos condições de tirar ao acaso, né, vamos lá, você tem um conjunto de distribuição aí de frequências relativo a notas. Então, se você vai ver que geralmente, quando você constrói uma distribuição de frequência de notas de alunos, você pode arriscar selecionar um aluno. Eu arriscaria tirar a nota média, né? Selecionar um aluno de nota média, porque é o valor mais representativo da tua distribuição. Tanto que nós vimos anteriormente aqui, ó, nesse gráfico de distribuição de frequência, você vê que você tem uma concentração sempre maior no centro. Então, a natureza por si só, ela sempre vai construir gráficos, né? O estatístico e os demais cientistas, eles estão sempre trabalhando em busca da sua distribuição normal, né? Ou distribuição gaussiana, porque todos os fenômenos que nós estudamos, você vai ver que eles vão se comportar como uma distribuição normal, né? Então é isso, o estatístico ele se forma num curso trabalhando sempre em cima da distribuição normal, porque é a distribuição que representa, né, a normalidade, a natureza. A natureza humana sempre está fazendo com que os seus fenômenos eles sejam representados pela a curva gaussiana. Então a média é o ponto central que divide a tua distribuição
e ela te dá uma ideia da representatividade do todo. Então, temos a média aritmética, quando você tem dados não agrupados. O que seriam os dados agrupados? Por exemplo, eu teria aí simplesmente a contagem dos alunos, verificando as suas médias, as suas alturas, e calcularia a média, né? Soma todas as alturas dos alunos da turma de contábeis e divide pelo total de alunos. E aí você teria a sua média aritmética, ou seja, são dados não agrupados. Então vamos lá, por exemplo, aqui, olha, se eu tenho 5 observações de valores, né? 7, 3, 5,5, 6,5 e 8. Então, o que seria a média entre esses 5 números? Soma esses 5 números e divide pela quantidade de elementos, que são 5. E aí eu tenho 6. Então, 6 é o valor que representa esse conjunto de 5 números, né? Obviamente tem um desvio, uma variabilidade, mas de maneira geral, 6 é o valor que melhor representa esses 5 números aqui que foram colocados como exemplo. Mas veja que são elementos pontuais, então a isso se dá o nome de média aritmética, mas para dados não agrupados. Essa ideia de dados não agrupados é porque realmente eles não estão distribuídos numa distribuição com intervalos de classe. Então isso seria a forma mais simples de se calcular uma média, em valores pontuais. Então é como se nós fôssemos diretamente lá no rol ou nos dados brutos, somar todos os valores e dividir pelo total de elementos, né? Então isso te dá a média. Mas aqui em muitos casos é mais interessante você trabalhar com média para dados agrupados. E a média para dados agrupados ela vai trabalhar em cima da distribuição de frequência que nós montamos como exemplo. E aí ela já vai verificar o impacto, né, das frequências, né? Vai ser ela equivale a uma média ponderada, porque ela está sendo ponderada por cada frequência de classe, né? Então vamos lá. Aqui na verdade nós temos aqui, olha, uma média. Você tem o somatório de cada frequência em cada classe, mas o centro de cada classe é representado pelo ponto médio. Ou seja, mas ao mesmo tempo, quando essas frequências aparecem, elas estão dando uma ponderação em cada uma dessas classes. Mas é como se calcula média para dados agrupados, né? Então está tendo uma ponderação, né? Onde esse ponto médio que nós vimos aqui anteriormente, ele está dando uma ponderação. Só voltar aqui em cima. Olha, nessa coluna aqui que nós construímos, o ponto médio, ele na verdade ele vai representar o ponto central dessas classes aqui. E cada frequência vai dar a ponderação para esse ponto médio no cálculo da média para dados agrupados. Repito, por que média para dados agrupados? Porque nós temos frequências que estão sendo agrupadas em intervalos de classes. E aí considera-se essa ponderação das frequências junto com o ponto médio. Ok? Então, sempre que tiverem dúvida, é só chamar aí. Vamos para a apostila. E aí, na verdade, você vai ver que você tem um procedimento, que você tem que calcular esse ponto médio, que nós já vimos, né? É o limite inferior da classe, mais o limite superior, dividido por 2. E ele traz a nomenclatura como o limite inferior sendo um L minúsculo e o limite superior sendo como um L maiúsculo, né? É sempre importante lembrar que essa disciplina aqui te ajuda muito para concurso público, tá bom? E aí você tem várias outras médias que você pode também estar usando, né? Qual é a média ideal? É sempre você fazer uma distribuição de frequência dos teus dados para ver como é que se comportam os teus valores, né? Então você faz uma verificação gráfica de como é que está o comportamento. Então, dependendo do comportamento gráfico desses teus dados, você vai ver qual é a melhor média que você pode usar para estar analisando um determinado fenômeno. Então,
temos aí também a média geométrica, né? Percebe aqui, olha, na disposição desses dados, a gente vê, olha, 3, 6, 12, 24, 48. A gente vê, na verdade, aí um absurdo de diferença, às vezes, entre números. Então, aqui nesse sentido, seria interessante a gente trabalhar com a média geométrica, porque a gente percebe ali, na verdade, uma taxa, né? Conforme a variação desses elementos. Existe ali, portanto, a gente consegue perceber uma taxa de variação. Portanto, aqui nesse caso, para esses dados, se aplicaria aí o cálculo da média geométrica. Então, aí existe uma fórmula, né, da média geométrica, onde é raiz enésima, né? Esse n representa o número de elementos que você tá analisando, e aí você tem a multiplicação aí, o produto de cada um desses elementos ponderados respectivamente pelo número de frequência em cada classe. Isso daqui seria a média geométrica para dados agrupados. E aqui, anteriormente, nós teríamos a média geométrica para dados não agrupados. E aí a gente vem com alguns exemplos para cálculo da média geométrica, tá bom? Então, requer muito aí o conhecimento de logaritmo para média geométrica, que você já viu lá no no ensino médio, né? E a gente não vai se ater muito a fazer esses cálculos aqui, até porque você já tem isso tudo implementado no computador. Não é o objetivo trabalhar com vocês nessa disciplina, né? Essas fórmulas, mas você entender mais ou menos em que situação é adequado calcular uma média geométrica e em qual situação é adequado você calcular uma média aritmética. Professor, licença, tem gente querendo entrar na aula. Opa, obrigado. Ok. Pronto. Obrigado. E aí também nós temos aí a conhecida média harmônica. É muito utilizada na física, né? Para quando você quer fazer cálculo de velocidade média. E aí você utiliza também a média harmônica. A gente tem muito esse exemplo aí também de como aplicar. E aí você tem a média harmônica para dados não agrupados e a média harmônica para dados agrupados. Lembrando que sempre quando você for trabalhar com dados agrupados, isso está se referindo a uma tabela de distribuição de frequência e aí levando-se em consideração a ponderação de cada ponto médio pela sua respectiva frequência naquela classe. E aí nós vamos mais à frente para os exercícios, ok? Que temos aí dispostos. Né? Esse exercício aqui não vou pedir para vocês calcularem. Mas nossa preocupação agora vai para a leitura da tabela. De como é que se calcula a média. E nós vamos ver mais lá na frente. Então tá, vamos lá. Então, como que eu calcularia a média em cima desses dados aqui do exemplo que nós começamos a nossa disciplina, né? Bom, a fórmula, vamos trabalhar com a média aritmética. Então, vou voltar aqui para a fórmula da média aritmética. É a mais utilizada, né, na maioria dos nossos exemplos. Então, média aritmética. Então, vamos lá. Como seria a aplicação dessa média aritmética simples ou média aritmética para dados não agrupados? Deixa eu verificar aqui o rol desse exercício que nós fizemos. Deixa eu voltar lá para o rol do exemplo das notas. Tá aqui, ó. Eu vou jogar rapidinho aqui. Como é que se calcula os dados em rol? Como é a média aritmética para dados não agrupados ou média aritmética simples? Então vamos lá. 33, 35.
colocar na sequência. 33, 35, 35, 39, 41, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 55, 57, 59. Por favor, me acompanhe se eu não passo batido em algum número, tá? 60, 60, 61, 64, 65, 65, 65, 66 três vezes, 67, 68. 69, 71, 73, 73. Não, 69, 71, 73, 73. 74, 74, 76. 77, 77, 78. 80, 81, 84. 85, 85, 88. 89. 91, 94, 97. Então vai dar 5, 50. Tem que ter 50 elementos. Bora ver lá. Ok, 50 elementos. Ok. Então vamos lá. Como é que se calcula essa média aritmética? Essa média aritmética simples, né? Então vamos lá. Soma-se todos os valores e divide pela quantidade de elementos. Então aqui, olha, se nós fizermos aqui um comando a soma, se eu somar todos esses valores aqui que nós pegamos lá do rol, então somar desde o 33 até o 97 e vou dividir por quanto? Eu vou dividir pelo total de elementos. Quantos elementos nós temos no rol? 50. Então, se eu dividir, pronto, eu tenho a média, 64,6. Então, pelo cálculo da média aritmética simples, eu tenho uma nota dos alunos 64,6. Ok? Então, essa seria a minha média de nota desses alunos, desses 50 alunos. Então, quando nós fizemos isso, nós estamos utilizando essa fórmula aqui, ó. A média aritmética simples, somatório de xi dividido por n. Vai lá direto no rol, soma todos os elementos e divide pela quantidade de elementos do rol. Só que como nós estamos trabalhando agora com uma tabela de distribuição de frequência, nós temos que considerar a média aritmética para dados agrupados. E a média aritmética para dados agrupados, ela sofre a ponderação das frequências de cada classe. Então, no rol, nós somamos 50 elementos. Agora, quando a gente considera a distribuição de frequência por classes, então nós temos 7 classes. Então, agora nós vamos ter 7 elementos. É o que nós vamos voltar para cá agora, ó. Então, está compreendido aqui, né? Como foi calculada aqui essa média aritmética simples, 64,6. Será que essa média aritmética simples ela é exatamente igual à média aritmética para dados agrupados? Vamos ver. Qual seria a ideia aqui? Como que eu calcularia essa média aritmética considerando a distribuição de frequências?
Então, o que ele quer dizer por aquela fórmula lá, ó? Que está sofrendo a ponderação agora das frequências. Então, eu vou ter aqui, ó, igual, vou abrir aqui um parêntese, vou pegar o ponto médio da primeira, 35, só que eu vou pegar a ponderação vezes a frequência da primeira classe, mais o ponto médio da segunda classe, vezes a ponderação, ou seja, as frequências da segunda, mais ponto médio da terceira classe, vezes a frequência da terceira, mais o ponto médio da quarta, vezes a frequência da quarta classe, mais o ponto médio da quinta, vezes a frequência da quinta classe, mais ponto médio da sexta classe, vezes a frequência da sexta classe. E por último, mais o ponto médio da terceira classe, vezes a frequência da sétima classe. Fecha aqui o parêntese, tá? E aí eu vou dividir por quanto? Vou dividir agora, não mais por 50, mas eu vou dividir agora por 7, tá bom? Porque eu tenho 7 por 7, não, 50 no caso, né? É N, né? O N continua sendo 50. Pronto, 65. Tá aqui a média, olha. A média aritmética que nós calculamos. Deixa eu só arrastar aqui a fórmula para cá, a gente visualizar melhor. Ok? Então, olha, deixa eu aumentar casas decimais. 65. Então, a minha média para dados agrupados deu 65. Então, a gente já tinha aqui, olha, na verdade, olha, ela correspondeu ao ponto médio, ó. Ela divide bem mesmo aqui a quarta classe. Então, a nossa média. Então, qual é a nota média desses 50 alunos? 65. Agora, veja bem que quando eu calculei aqui pela média aritmética, 64,6. Então, perceba bem que quando você calcula a média aritmética simples, ela tem uma pequena diferença da média para dados agrupados, que nós calculamos 65. E aí, qual é a melhor? Nesse caso aqui, a melhor é a média aritmética para dados agrupados, porque, na verdade, ele está levando em consideração as frequências em cada classe. Então, ele vai chamar um peso maior para cada uma, né, das classes que obtiveram maior número de alunos alocados nela. Então, de fato, mesmo aqui, ó, a gente percebe que a média da nota desses 50 alunos está situada em torno de 60, inclusive, e 70, exclusive. Nesse caso, ficou bem próximo mesmo do ponto médio, ó, 65. Ok? Agora, vocês entenderam como é que calcula esse valor da média aritmética ponderada? Todos sem dúvida? Ok? Pode continuar então, né? Então vamos avançar. Então vamos lá. Então pronto, fechamos aí a média aritmética para dados simples, né? Ou dados não agrupados. E também a média para dados agrupados direto lá da distribuição de frequências. E aí, a outra medida de tendência central depois da média é a mediana. O que a mediana faz? Né? A gente olha aqui para essa representação gráfica. A mediana ela é exatamente um ponto central
que ela, na verdade, ela vai te dizer, olha, nesse ponto, esse ponto, ele divide 50% dos teus elementos à esquerda da distribuição de frequência e 50% dos teus elementos à direita, né? Então, na verdade, a tua mediana, ela seria uma medida de tendência central até melhor de se trabalhar do que a média. Por que às vezes é complicado você trabalhar com a média? Por isso que você vai ter que recorrer lá a uma média, né? Nós vimos anteriormente a média geométrica, a média harmônica. E quando você não quer trabalhar muito com essas medidas de tendência central como média harmônica e média geométrica, é sempre melhor você recorrer à mediana. Por quê? Porque a mediana ela vai te dar exatamente o ponto central da tua distribuição de frequências. Então ela é mais precisa que a média. Um outro aspecto que é ruim de trabalhar com a média, muitas das vezes, isso, claro, se você tem uma distribuição assimétrica. E muitas das vezes acontece que a tua distribuição ela é assimétrica. A média ela sofre muito impacto dos extremos. Então vamos lá, se você tem, por exemplo, vamos lá, 4 observações. Deixa eu mostrar aqui na tabela aqui, olha. Vamos lá, se você tem uma observação 5, uma observação 4,5, uma observação 6,3. E uma outra observação, por exemplo, 7. Se eu calcular a média aqui, aritmética, essa fórmula aqui do Excel, ele joga a média aritmética, tá? Então, se eu jogar a média aritmética aqui, 5,7, ok? Desses 4 elementos, 5, 4,5, 6,3 e 7. Agora, se eu calcular, por exemplo, bem aqui, repetir esses dados ao lado, e vamos supor que de repente aconteça um valor discrepante, né? Discrepante, sei lá, uma observação 30. Aí quando eu for calcular essa média, olha o valor para onde vai, 11,4, né? Então, olha, ele ficou à frente, muito acima de todos esses valores iniciais 5, 4,5, 6,3. Que é praticamente aí, ó, 75% da tua distribuição, né? Então, ou seja, olha, esse valor 30, ele puxou a média lá para cima, 11,45, né? Então, esse valor 11,45 não seria representativo de 5, 4,5, 6,3. Agora aqui não, ó, 5,7, vê que ele está entre 5 e 7, né? Tá mais ou menos por aqui, ó. Nesse meio aqui, entre 4,5 e 6,3, dividindo bem a tua distribuição. Porque esses números aqui eles estão bem com uma variabilidade pequena, né? Tá mais homogêneo. Agora aqui não, quando a gente coloca um valor 30, a tua média dispara para 11,45, mais do que dobra. Então, veja que a média ela sofre um impacto dos extremos. Se você tiver um número discrepante inferior, ele vai puxar tua média para baixo. E se tu tiveres um valor discrepante para cima, ele leva a tua média para cima. Então, por isso que, na verdade, na maioria das vezes também é interessante trabalhar com a mediana, porque ela vai no ponto central, que divide 50% da tua distribuição à esquerda e 50% da tua distribuição à direita. Ou seja, 50% dos elementos à esquerda e 50% dos elementos à direita. Então, por isso que é interessante trabalhar com a mediana, né? A média, se você tiver um valor muito alto lá, um outlier, um valor discrepante, ele vai puxar a tua média ou muito para cima ou muito para baixo. E aí você tem aí alguns critérios para você calcular a mediana para valores onde tu tem dados agrupados com quantidade de elementos ímpar. E também tu tem aí a mediana com um procedimento para cálculo quando tem número de elementos pares, né, na tua distribuição.
E aí, na verdade, você tem que utilizar esses procedimentos, né? Então, para quando n é ímpar, a tua mediana você tem que ter um valor lá que é o teu número de elementos mais 1 dividido por 2. Aí é ótimo, né? Por exemplo, se você pega o rol aqui que você tem 20, 12, 23, 28, 12 e 2. Você tem aqui 7 elementos. Então, se você ordenar no rol, você consegue enxergar aqui, ó, que por o cálculo dessa fórmula aqui, 7 mais 1, né? 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então, significa que é o teu quarto elemento da distribuição, 12. Então, 12, ó, deixa 3 valores à esquerda e 3 valores à direita. Então, ótimo, tua mediana aqui é 12. É um valor bem representativo dessa distribuição de 7 números aqui. No entanto, se tu tem um número par de elementos, aí tu já vai para um outro procedimento, né? Que tu tem que pegar os dois termos centrais e fazer a média aritmética entre eles. No caso, n dividido por 2 e n dividido por 2 mais 1. Faz a média aritmética. Vamos lá no exemplo. Olha, para essa distribuição com esses 8 valores aqui, então teus elementos centrais são, botando no rol, nós temos os valores centrais aí 10 e 13. Então você vai fazer uma média aritmética entre 10 e 13, que vai te dar o valor aí 11,5, né? Então 11,5 seria o teu valor mediano, que distribui, né, 50% para um lado dos elementos e 50% para o outro, né? Então vamos ver lá, ó, ficaria 4 elementos para cá, à esquerda, e 4 elementos à direita. Então é um valor que está entre 10 e 13. Isso para dados não agrupados. Então, mediana para dados agrupados, aqui é sem intervalos de classe. Ok? E aí nós vamos agora também... Temos esse aqui, onde tem, na verdade, pontual, né? Determinar a mediana da distribuição. Alguns elementos aqui. Mas nós não vamos mexer com esse aqui. Nós vamos logo para o quadro da distribuição de frequência por intervalos de classe. Ok? E é aqui que a gente vai trabalhar. Ó, mediana para dados agrupados com intervalos de classes. Aqui é importante, olha, calcula-se o valor mediano aqui, n dividido por 2, independente de n ser par ou ímpar. Aqui tu já, quando tu está trabalhando em intervalo de classes, você não vai ter essa preocupação se tem o total de número de elementos ímpar ou par, né? Então você calcula o valor, o termo n dividido por 2 e depois aplica-se essa fórmula aqui, ó. Mediana é o limite inferior da classe mediana. Esse n sobre 2, ele vai te dar a identificação dessa classe mediana. Então vamos lá. Essa fórmula aqui que interessa. Vamos voltar aqui para a tabela de distribuição de frequência. Então, olha, se a gente for calcular a mediana para dados agrupados, a gente vai calcular o termo aqui. O termo n sobre 2. Ok? Então, quem é n na tua distribuição de frequência? 50, porque nós temos 50 elementos. Dividido por 2. Quando nós fazemos 50 dividido por 2, nós achamos o valor 25. Então, vamos lá. Primeira classe, 4. Opa, ainda não bateu no 25 aqui. 6. Não é na segunda classe ainda, né? Agora a gente vai olhar para acumulada. 10 até aqui. Até a terceira classe, 18. Já chegou no 25, que é o elemento central, ou seja, seria o 25º aluno? Não. Vamos para a quarta classe, 31. Opa! Então tá aqui, né, entre essa classe aqui, tá entre essa classe aqui, nessa classe, com valor entre 60 e 70. Então a nossa mediana a gente já sabe que está dentro dessa quarta classe, ó. Repito, calculei o termo n sobre 2
25, ou seja, o 25º aluno. Então vem, primeira classe acumulou 4, então ele não está aqui. Na segunda classe acumulou 10, não está aqui ainda. Na terceira classe acumulou 18. Quando ele foi para a quarta classe, 31. Opa, então ele está por aqui, porque depois já passa, né? Então já está aqui na quarta classe. Então a mediana certamente será um valor entre 60 e 70. Então já calculamos o termo n dividido por 2. E agora a gente vai destrinchar a fórmula. Volta lá para a fórmula, a gente vai calcular. Então, quem é esse LMD aqui, né? O limite inferior da classe mediana. Então, esse LMD, ele é o limite, L minúsculo, limite inferior da classe mediana. Nós descobrimos que ele está na quarta classe. Então, o limite inferior da classe mediana é 60. Está aqui, ó, 60. Limite inferior. Vamos calcular o outro termo. Vamos calcular a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Frequência acumulada anterior da classe anterior à classe mediana. Então vamos lá. A classe mediana é essa aqui, 60 a 70. Então a frequência acumulada, nós vamos ver aqui, ó, 31. Só que essa frequência acumulada é da classe. Mas ele está falando que é frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Então é 18. Então a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana é 18. É a anterior. Então esse facante ele é 18. Ok? Bem aqui esse termo. 18. Vamos trazer ele para cá. E aí a gente vai para o outro termo. A amplitude da classe mediana. Qual é a amplitude da classe mediana? Está aqui a classe mediana, 60 a 70. Ora, eu tenho uma variação de 60 a 70. Então essa amplitude aí é 10. Então o H aqui é 10. Ok? Por que 10? Porque 70 menos 60 é 10. E esse H é a amplitude de todas as classes, né? Lembrando que nós estamos trabalhando agora com uma distribuição de frequências com intervalos de classes iguais. Então aqui vai dar a amplitude 10 também, inclusive para a classe mediana. Depois um outro termo que vem aí é a frequência absoluta da classe mediana. Frequência absoluta da classe mediana. Esse FMD. A frequência absoluta da classe mediana é 13. Tá aqui, ó, 13. Então trouxe para cá. 13. Pronto, separamos os termos. E aí, agora a gente vai calcular a mediana, ó. Mediana. Vamos lá, usar a fórmula do Excel. Igual o limite inferior da classe mediana. Vamos usar a fórmula. 60. Já vou colocar aqui um parêntese. Mais outro parêntese. O n sobre 2, o termo n sobre 2, que é o que? 25 menos a frequência acumulada anterior à classe mediana, 18. Fecha esse parêntese aqui. Ok. Vamos, né? Aí vou dividido por vezes a amplitude. Posso fazer dessa forma aqui. Vezes a amplitude, que é quanto? 10. Tá?
E esse termo todo, ele está sendo dividido pela frequência absoluta da classe mediana, 13. Ok? E aí eu vou tirar esse parêntese aqui. Então, igual. Pronto. Está aqui a nossa classe mediana, olha, 65,3846. Então, anota 65,3846. Ela é o valor central dessa distribuição de frequências. É o valor que divide 50% dos alunos abaixo dessa média e outros 50% de alunos acima dessa média, né? Então, esse é o ponto central, é a mediana. Então, ela seria o valor mais preciso do que a média, né? Agora, sim, na verdade, pouca coisa mais precisa que a média, que foi 65, bem aqui, né? A nossa média aritmética. E quando isso acontece, é legal. Quando a tua média ela é muito próxima da mediana, isso é um forte indício aí de que tu tens uma distribuição simétrica, né? Não foi exatamente igual, mas mostra uma proximidade aí de uma distribuição simétrica, que é tudo que o pesquisador quer, trabalhar com uma distribuição normal, né? Se você tem uma distribuição simétrica, significa que os dados estão aí bem homogêneos, né? Distribuídos aí de uma forma quase que perfeita, né? 50% para um lado, 50% para o outro, né? Então, por isso que a tua mediana aqui, ó, calculada 65,3846, foi muito próximo da média. No entanto, esses 0,3846 dão maior precisão para o ponto central que divide essa distribuição de frequências. Então, fica aí, na verdade, esse entendimento. Então, vimos aqui duas medidas de tendência central, a média aritmética e a mediana. Alguém tem dúvida? Deu para compreender, pessoal? Ok, podemos prosseguir, né? Então vamos lá. Então fica aí registrado como é que se calcula a mediana. Então vamos à frente. Indo mais à frente, temos a outra medida de tendência central, a moda. Moda para dados não agrupados. Ok, tem uma sequência. Moda para dados não agrupados. Então, nesses termos aqui, 2, 8, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 1. Quem seria a nossa moda aí? Bom, qual é o valor mais frequente? É o 5, né? Então, de uma forma aí bem tranquila, a nossa moda aqui é 5, né? O termo mais frequente, moda, né? Modismo. Então, é o elemento aí que mais apareceu na distribuição de frequências. Então, é 5. Agora, vamos lá. Então, outro exemplo aí de moda, né? Nós temos aqui, por exemplo, nesse exemplo, 6, 10, 5, 6, 10. Duas vezes aparece aí, né, o 6 e duas vezes aparece o 10.
Então nós vemos aí um exemplo de distribuição de frequência bimodal. São duas modas, porque o 6 e o 10 são os elementos que mais se repetem nessa distribuição aqui de números, né? De elementos. Então, bimodal, sequência bimodal. No entanto, olha, 2, nessa distribuição 8, 5 e 6, não há nenhum elemento que se destaque por possuir maior frequência, né? Embora você tenha elementos que aparecem mais de uma vez, mas na mesma frequência ocorrem os demais, então você não consegue definir qual é a moda. Então você tem aí, na verdade, um exemplo de uma distribuição de frequência amodal. Também seria aí uma sequência de valores que você não tem nenhum que apresente. Um outro exemplo seria ter uma sequência de valores onde você não tem nenhum elemento que tenha mais de uma observação. Também seria uma distribuição amodal. Então, bem tranquilo, claro para entender. E aí a gente vem também para outros exemplos de dados agrupados sem intervalos de classes. Você tem aí, né? Teria sua moda aí como distribuição 3. Então, distribuição unimodal, né? Fica aqui o exemplo aqui. Porque, olha, nesse ponto aqui 3 é o ponto de maior frequência, 8, né? Em relação às demais. Então, esse seria um exemplo aí de uma distribuição unimodal. Não tem nenhuma outra que tenha a mesma frequência aqui. Então, é uma única moda. Então, portanto, uma distribuição unimodal. Mas a nossa maior preocupação aqui será mesmo a distribuição. Olha, aqui é um exemplo de bimodal. Você vê aqui, olha, o elemento 5, ou 2, e o 4, aparecendo cada um 5 vezes, como o maior número de vezes na distribuição. Então é uma distribuição bimodal, porque é o número 2 e o 4, né? O elemento 2 e 4 aparecem na maior frequência, 5 vezes cada um. E aqui você já vê uma distribuição que aparece aí todos os elementos 5 vezes. Aí você não... mas quem é então a moda aí, né? Todos estão aparecendo, embora numa frequência maior do que um, mas cada um na mesma frequência. Então fica difícil identificar qual é a moda. Então aqui também uma distribuição amodal, né? Esse termo amodal significa ausente de moda. E aí você vem para cálculo da moda para dados agrupados com intervalos de classes. E é o que nos vai interessar, utilizando a fórmula de Kisuber. E aí a gente vai de novo lá para o nosso exemplo, né? Vamos calcular a moda agora, no intervalo de classes. Bom, calculamos aqui a mediana. Calculamos aqui a média aritmética ponderada, né? Para intervalos de classes iguais. E agora nós vamos calcular aqui a moda. Vou botar mais um pouquinho aqui. Então, vamos lá, vou calcular a moda agora. Então, como é que a gente calcula a moda pela fórmula de Kisuber? Então, olha, limite inferior da classe modal. Já temos aí 5 minutos aí, ok? Vamos só finalizar aqui essa chamada. Ok. Pessoal, nós temos aí agora 4 minutos para encerrar essa chamada. Nós vamos de novo fazer um intervalo, tá bom? Desses 5 minutos, já retornamos no terceiro link que eu vou passar aqui para a Rayane, tá bom? E nós vamos verificar só a moda, aí a gente vai parar por hoje, tá bom? E lembrando que esses vídeos estão sendo gravados para vocês recapitularem aí com mais calma, em casa, no ambiente aí de sofá, rede, para vocês irem
compreendendo aí essas estatísticas, essas medidas de ponto central, essa construção e leitura da tabela de distribuição de frequências, tá bom? Então a gente vai fazer um intervalo desses 5 minutos e a gente já volta no próximo link que eu vou passar para Rayane. Vamos tomar mais um copinho de água para voltar. Pronto, Rayane, passei para ti aí, tá, Rayane? O link, distribui para os colegas para a gente entrar agora na terceira sala virtual e a gente já encerra. Só para a gente finalizar esse exemplo aí de como é que se calcula a moda para dados agrupados numa distribuição de frequências com intervalo de classes iguais. Ok.